Olá, vlog da Maratona de Inverno! Eba! Tô começando esse vlog dia 17 de julho. A maratona começa oficialmente do dia 19 ao dia 27. Eu sou a Úrsula. Porém, gente, como eu disse lá na TBR, eu ia começar o vlog no dia 16, né? Eu ia começar a ler no dia 16 e eu realmente comecei, mas não consegui trazer o paginômetro para vocês. E hoje, dia 17, é cerca de 7 horas. Eu tenho pouquíssimos minutos para atualizar esse vlog porque eu vou trabalhar. O que eu li ontem? Ontem eu comecei mais ou menos bem. Eu tenho uma missão que é esse livro hoje, né? O Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce. Eu tô lendo em leitura conjunta com a Mel Ferraz, Literaturice. E hoje, dia 17, tem a live de discussão da metade desse livro. Então eu tenho uma missão de chegar ali na página 153. E ontem eu comecei a ler da página 79 a 128, que foi aqui, gente, esse aqui é o capítulo 2, ou parte 2, tá? Esse livro aqui é quase como um romance de formação. É um romance de formação que tá contando a história de um menino numa escola, e ele começa com uma linguagem bem infantil, tá? Então ele mistura um pouco de um formato de escrita, que pra mim é uma miscelância de Virginia Woolf com esse aqui, O Som e a Fúria, do William Faulkner, que é aquele fluxo de consciência, aquela linguagem que acompanha a idade do personagem, sabe? Eu sinto que mistura bastante Virginia Woolf com Faulkner. Posso estar errada, na live de discussão talvez eu mude essa percepção, mas tô gostando bastante, tá? Não é tão fácil de atravessar, eu acho até que eu li 49 páginas. Eu peguei para ler da página 79 a 128 no dia 16, que foi ontem à noite. E aí tá aqui essa meta cumprida, e aí hoje vai ter a discussão, e depois da discussão devo continuar essa leitura com mais tranquilidade por causa do cronograma. Não sei se eu vou pegar várias de uma vez para ler várias páginas, já acho que sim, tá? Aí hoje de manhã, gente, eu acordei 5h30 da manhã, estava sem sono, então levantei e eu queria muito avançar em Guerra do Velho, do John Scalzi. Inclusive, o personagem também chama John Perry. Esse é o senhor, 75 anos, gente. E nesse universo aqui, dessa Sci-Fi, ele perdeu a esposa e ele está se alistando para a guerra, uma guerra interestelar, tá? Essa guerra, os recrutas são velhos de 75 anos, tá? Então, no aniversário dele, de 75 anos, ele se apresenta para se recrutar. Não é obrigatório, só que tem alguns benefícios que a gente vai descobrindo ao longo da história. Gente, é muito divertido. Isso aqui é tão divertido, porque tem aquele humor meio de milênio, tá? Eu acho que milênio vai entender mais do que jovens. É um humor, um sarcasmo muito gostoso do John Scalzi. Eu acho que eu precisava dessa leitura, a leitura perfeita para as férias, porque ele tá falando de coisas sérias, mas ao mesmo tempo ele fala com humor, sabe? Ó, eu tô rindo aqui da frase. Eu também não ligava de envelhecer quando era jovem. Foi ser velho que passou a incomodar. Não sei, o tom da narração é muito divertido. Lá na apresentação eu falei que ia começar, eu tô falando da TBR, né? Tem um vídeo aqui, caso vocês não tenham visto. Eu tinha parado na página 153 e eu precisava avançar aí pra cumprir a meta. Eu tô fazendo essa leitura em parceria com as meninas lá do Clube da Ursinha. É uma leitura extra. A leitura principal é Noites Brancas, que é uma leitura que tá sendo mais, assim, analisada com mais detalhes. Tem uns áudios que eu tô criando. Essa daqui é uma leitura mais leve e eu quero ver se as meninas vão topar um livro por mês. É uma trilogia, tá? Tá aqui os dois, eu ganhei da Ana, da Carol e da Kelly, quer dizer. E aí eu li isso tudo, gente. Eu li muito hoje de manhã. Eu parei aqui, era umas 7 e pouco. Eu comecei às 5h30 da manhã, vim para o escritório, né? Então eu comecei da página 153 e cheguei aqui a 249. Isso dá 96 páginas, tá?
E aí, eu terminei a parte 2, vou começar a parte 3. E foi bom, gente. Então, é uma dica boa para quem não se importa de acordar cedo, que você quer ler muito, porque cedo não tem distração, não tem ninguém nas redes sociais, não tem e-mail chegando para você. Se tiver, eu pelo menos ativo a função noite e não mexo no meu celular. Eu levantei da cama, só olhei as horas e vim ler. Liguei a luz e nem olhei celular até às 7. Então, isso é muito bom, tá? Eu depois passei um café, mas basicamente cheguei aqui. E tem muitas revelações que eu acho que eu não posso ficar falando para vocês, porque a graça é descobrir qual que é o benefício, né, o segredo deles serem velhos, né, deles terem 75 anos e conseguir lutar numa guerra, tá? E aí a graça também é esse treinamento, porque eles não vão direto pro campo de batalha, eles vão passar ali um tempo conhecendo outros recrutas, conhecendo seus superiores, o esquema todo envolvido ali na guerra, que é uma guerra que já tá durando há bastante tempo, e muita gente já foi de arrasta pra cima nessa guerra. E o Jon, ele se destaca por ter essa leveza, mas ao mesmo tempo carrega muito sentimento, né? Em vários momentos ele demonstra uma saudade da esposa que faleceu, e ele tem lembranças muito divertidas, mas o próprio trabalho dele, gente, quando a gente descobre o que ele trabalhava, é muito divertido, é muito divertido. Eu acho que estou apaixonada por esse personagem, pelas personagens femininas que estão aparecendo aqui também. E estou super ansiosa para concluir essa leitura logo. Já queimei lá o cronograma, mas acho que agora eu vou dar uma segurada aqui para as meninas me alcançarem, né? Para não largar a mão delas totalmente. E como tem a discussão hoje à noite, eu pretendo ler mais um retrato do artista quando jovem. Umas 30 páginas para eu chegar na metade do livro, para a discussão de hoje à noite, que eu acho que é às 19h30. E é isso, essa é a minha programação pro dia 17, comecei bem. Primeira atualização longa, né? Atualizações desse vlog da maratona. Gente, hoje é dia 18, sexta-feira. Hoje eu até acordei cedo, mas eu tinha tanta coisa pra fazer que a minha cabeça não estava muito bem. E, gente, eu comentei, né, no vídeo que era uma atividade de férias, que eu ia ter um recesso, mas isso não quer dizer que eu não tô trabalhando. Inclusive, é um dos motivos que eu tô sempre com o cabelo preso ultimamente. Porque eu tô trabalhando muito na loja de conveniência. Nós estamos mudando a loja de lugar, reformando a loja, dando sistema, tendo novos produtos, tentando inovar. E aí, gente, é um trabalho gigantesco pra mim, que sou a gestora de estoque, né? Que eu faço lançamento de nota, que eu faço cadastro de produto. Eu tô passando o dia inteiro lá. O dia inteiro. Então, apesar de eu não estar trabalhando como professora, porque nesse período de julho é sempre mais tranquilo na educação, né? É um período ali de planejamento, de alinhamento, de descanso dos professores. Então a parte coordenação pedagógica fica um pouco mais tranquila, mas não quer dizer que eu não estou trabalhando. E por conta disso, eu acho até que eu avancei bem. Eu vou contar pra vocês a realidade, né? Porque tem gente que acha que eu, assim, passo o dia inteiro lendo 200, 300 páginas por dia, todos os dias, mas depende muito, não só do que tá acontecendo na minha vida, mas da minha cabeça, que tá meio um pouco dispersa esses dias, porque minha sogra sofreu um acidente também, ela tá com os pés quebrados, ela tá ficando na casa da minha cunhada, que é minha vizinha, então a gente consegue dar um apoio mais direto, mas tá sendo uma situação, no mínimo, inexplicável, e não vou conversar muito sobre isso, porque me entristece, né? Vamos falar alto astral. Mas tá, Pagione. Dia 16/7, eu li 49 páginas de um retrato do artista quando jovem. Gente, eu tenho um monte de marcador e eu tô com uma conta dentro do livro do James Joyce. Ontem eu li mais 63 páginas desse livro. E ontem eu também avancei bastante lendo 96 páginas de Guerra do Velho.
total de ontem, do dia 17, 159 páginas. Eu acho, gente, que foi muito bom, porque a Guerra do Velho flui super rápido, eu consegui avançar bem na leitura. E James Joyce tá sendo um grande desafio. Tem muitos momentos, até ontem teve a live de metade da discussão, mostrei imagens para vocês, mas, gente, é um livro extremamente desafiador, porque tem momentos aqui que eu preciso ler em voz alta para conseguir entender o que o autor tá querendo passar, o que esse personagem tá querendo dizer, e não perder o ritmo da leitura, porque é uma leitura cansativa. Eu não comentei com vocês duas coisas. Primeiro, é o meu primeiro contato com James Joyce, nunca li nada dele. Segundo, o tradutor aqui, o Caetano Galindo, me parece que ele foi professor, ou a Mel teve contato com ele, ela elogiou muito a tradução, e até agora eu tô gostando bastante dessa edição. E por último, vale ressaltar que esse é um presente que eu ganhei da Isadora. Foi um presente de aniversário que ela me enviou atrasado, mas que me enviou com muito carinho, que salvou aí essa oportunidade de ler um retrato do artista quando jovem com o grupo da Mel Ferraz, né? Ela participa do grupo também, acredito, gente, porque ela não entrou em contato comigo, tá? Tô só nos achismos. Mas, com certeza, fica aqui meu agradecimento, porque esse aqui foi um presente, eu acho importante destacar que eu estou lendo um presente de uma escrita querida, que me enviou outros presentes também, e que tô gostando muito, só que é difícil de avançar, devido a esses pontos que eu falei para vocês, de fluxo de consciência, do Stephen. Ele começa numa escola jovem, ali por volta dos 10 anos, e vai ter um salto, já teve um salto aqui para ele com 16, cerca de 16 anos. Tem muitas reflexões, tem uma citação, gente, esse é um ponto que eu acho que é importante falar com vocês, sobre Macbeth. Amanhã e amanhã e amanhã. Um personagem que é o Algoz aqui, o vilão do Stephen, ele vai citar essa frase, né? Que é uma frase icônica da minha peça favorita de Shakespeare. Essa edição, inclusive, eu ganhei de Bruna. É uma edição da LPM. E, gente, essa frase, ela tá bem no final do livro. Ato 5, cena 5. Então tá bem no final. Ela tá bem assim, ó. Sem contexto, eu acho que não faz sentido, mas aqui Macbeth é a grande obra, assim, que eu mais me encantei do Shakespeare. Eu acho que pode se considerar a tragédia favorita, porque ele tem outras peças interessantes. Eu fiquei muito feliz. E gente, eu não sei, é o milésimo livro que eu falo que citam Shakespeare, especialmente Macbeth, é muito citado em livros, tá? Porque ele tem esse tom muito de ensinamento, né? De julgamento e de como as suas escolhas têm consequências, e às vezes consequências não só inimagináveis, como irreparáveis. E aqui tem algumas coisas assim, não é nesse tom, tá? Mas achei interessante pontuar isso. Tô gostando, ele tá uma briga muito intensa aqui sobre religiosidade. Aqui, esse livro se passa na Irlanda, né? Tem toda uma questão histórica envolvendo esse país, e é um país muito católico até hoje. Ele tem essa conexão com o Brasil, que também tem o catolicismo muito presente, né, influente na história brasileira. E aqui ele tem uma discussão interna, né, uma luta interna sobre o que é o certo, o que é pecado e as escolhas que ele tá fazendo. Tá bem legal o Stephen aqui. E aí é isso. Queria pontuar, porque eu devo terminar esse livro. E aí, gente, eu vou pegar um audiolivro. Como eu tô indo trabalhar, eu vou ver se eu consigo ouvir o audiolivro de Noites Brancas, ou avançar em Don Quixote. Eu acho que eu consigo também ouvir o Cavalo Amarelo de Agatha Christie. Acho que eu vou pegar esse, que é mais leve. O Cavalo Amarelo da Agatha Christie, pra ouvir o audiolivro, tá? E é isso. Aí, se eu conseguir vir à noite, porque à noite é raro eu gravar, senão amanhã eu venho com o pagiômetro de hoje. E de amanhã também, se for possível, né?
Gente, hoje é dia 19, dia oficial de começar a maratona. Eu li muita coisa ontem, mais de 300 páginas no total. Tá acontecendo a live do Vitor Almeida agora ainda. São 3h30 da tarde, um sábado. Eu achei, gente, que eu ia ser prejudicada, porque hoje eu tive que trabalhar e eu não sabia que eu ia ter que cumprir. Essa etapa não fui avisada, foi um pouco complexo. Hoje é sábado, né? E aí eu trabalhei de manhã e mesmo assim a internet, a energia tá oscilando, tá? Mesmo assim eu consegui. Vim aqui, dia 16 li 49 páginas, 17 159. Ontem, que foi dia 18, gente, eu li 331 páginas, só que tem um truque, tá? Eu comecei a ouvir o audiolivro de O Cavalo Amarelo, da Agatha Christie. Esse livro, diferente do que eu tinha falado na Tibiária, ele tá até meio sujinho aqui, bem marcado, ele não tem 240 páginas, ele tem 256. E eu falei assim, ó, que no finalzinho tem 250 e depois tem mais algumas páginas aqui. Então ele entra com 256 páginas. Eu li de manhã 145 páginas. À tarde eu li 111 páginas. Nesse mesmo dia, eu li um pouco de Clara dos Anjos. Eu li 75 páginas de uma vez à noite. Nossa, tava muito bom esse livro aqui, muito rápido de ler. Hoje eu concluí Clara dos Anjos. No total, hoje eu já li 165 páginas, só lendo esse aqui. E agora eu vou falar um pouco sobre o enredo. Gente, esse Cavalo Amarelo, ele é muito interessante, porque ele é publicado pela primeira vez em 1961. E ele tem um diferencial. O diferencial é que ele não tem nenhum dos investigadores clássicos da Agatha Christie. E os investigadores que vão aparecer aqui, a maioria não aparece em outros livros, ou tem uma aparição muito pouco louvável em outros livros, tá? Outro ponto interessante é que é mais de um investigador, mais de uma pessoa que vai contribuir para a investigação. Tem 3 pessoas que contribuem muito, sem ser exatamente a polícia, e a polícia também tem uma participação, óbvio, vai coletar essas informações e chegar ao assassino. Já digo que a pessoa que era assassina, eu acho que foi mal colocado, foi mal trabalhado, e é um dos pontos negativos da história. Eu acho que foi muito apressado o final, a autora fez uma mirabolância muito grande para no final a gente não ter aquele final redondinho, tá? Mas vamos falar sobre o que é esse livro aqui. O Mark, que é o escritor, historiador, ele vai estar num bar, ele vai ver 2 mulheres brigando e uma vai arrancar os cabelos da outra. Toda a briga é muito estranha. Ele vai pro interior, ele tá precisando escrever um livro e ele se depara com algumas mortes estranhas e um misterioso bar, barra casa, barra 3 bruxas, entre aspas, 3 mulheres que fazem bruxaria nessa cidade. Toda a situação é muito estranha. E no meio do caminho a gente tem a Adne, que é uma escritora e ela é muito famosa. E ela é meio que um alter ego da Agatha Christie. Ela também vai ajudar o Mark nesse processo. Ele tem uma amiga Ginger, que vai ajudar ele também na investigação. E uma senhora que é a Myrzdane, que ela é esposa do vigário. E ela vai ter uns insights, vai fazer umas ligações pro Mark, que vai fazer todo sentido, vai ajudar ele, principalmente no final, tá? E tem um investigador que eu esqueci o nome, esqueci de anotar aqui, mas ele tem uma participação bem pequena, porque ele tá investigando sem muitas pistas, e são essas outras pessoas normais que tem as pistas. Estamos sem energia aqui, eu espero que não tenha ficado muito escuro. Esse livro é um daqueles livros que tem venenos, tá? Inclusive, eu queria buscar no dicionário Agatha Christie de venenos para ver se ele é citado lá, vamos ver. Inclusive, eu tenho um vídeo falando que ia ler esses livros, ele capaz que tá naquele vídeo, eu já esqueci. Tem tanto tempo que eu publiquei aquele vídeo, onde as minhas metas era ler os livros citados no dicionário Agatha Christie de venenos, mas ele tá aqui, ele tem a ver com venenos, tá? É isso que eu posso falar. E é importante falar sobre os venenos, porque eu tô dando esse spoiler, porque esse livro teve uma grande importância na época. O veneno que é citado aqui, ele é um veneno que ninguém conhecia na época, poucas pessoas conheciam. E o fato de existir essa história fez com que muitas pessoas se atentassem ao fato desse modus operandi e até prevenissem
é esse tipo de morte. É um livro que foi importante na época, é um livro dinâmico. Ele tem um final surpreendente, só que eu acho que tem uns desfechos que não são muito bem trabalhados, ficam no ar, tá? E a questão do cavalo amarelo é muito legal você descobrir. Não vou falar sobre isso, mas ele aparece ali mais ou menos no capítulo 6. É quase como citar um apocalipse, a Bíblia, e é bem legal, tá bom, gente? Gostei. Aí eu li Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Eu assisti uma aula de 2 horas do professor Marcelo Nunes sobre esse livro. Vou deixar o link dessa aula para vocês. Ele destrincha todo o livro, tá? Eu fiz bastante marcações. Aqui vai contar a história da Clara dos Anjos, né? Ela é filha de um carteiro negro. O Joaquim, gente, ele gosta de música, ele gosta de tocar, mas ele não tem tanto intimidade com o violão, ele gostava mais da flauta. E nesse momento a flauta caiu em desuso, mas ele gosta de ter cantores em casa. Porém, essa é a única diversão que a Clara tem. Ela não pode sair para lugar nenhum porque a mãe dela é reclusa em casa, a mãe dela não deixa ela sair. E a gente vai entendendo o porquê disso, é porque eles tiveram outros filhos que morreram, então a Clara é a única sobrevivente. Eles vivem no bairro pobre, mas a casa é própria, ele se orgulha disso, ele lutou muito para isso. Então, a família pobre que tem alguns benefícios, não vive em completa miséria. E por conta, né, dessas fatalidades que aconteceram na família, eles criam a Clara uma bolha, porque ela não conhece as maldades do mundo, ela quase não sai, ela não tem muitos prazeres também. E na sua festa de aniversário, a contragosto do seu padrinho, é convidado um cantor, que ele é violeiro também, que é o Cassi. E aí a gente vai descobrindo, antes mesmo dessa festa de aniversário da Clara, que esse homem não é flor que se cheira. A Clara tem 17 anos, vai fazer 18, e ela é muito inocente, e tudo caminha para ela ser enganada por esse homem que já deflorou muitas outras mulheres, inclusive mulheres casadas, tá? Ele já foi preso, só que ele tem aqui alguns benefícios, porque ele tem contato com pessoas da polícia e acaba sendo solto e nunca foi obrigado a se casar. E o autor, ele constrói toda uma ambientação onde mostra as amizades, né? Diga-me com quem tu andas, que eu tirei com quem tu és. E os amigos dele, aos poucos, foram se lascando. Ele também não tem muito apreço por esses amigos. Ele está conseguindo levar essa vida de malandragem, bandidagem, sem ter consequências, porque o pai dele trabalha demais e a mãe dele o tem como um fidalgo, quer que ele viva como um fidalgo. E esse homem, ele é muito esperto, ele se envolve com mulheres negras pobres, brancas pobres, geralmente pessoas que não têm condição de ter um amparo de um advogado, de alguém que as ajude quando o problema vier à tona, né? Ele é muito esperto. E mulheres também que carecem de atenção, certo? Por isso a gente vai criando um sentimento de animosidade, assim, de repelir esse homem, mas ao mesmo tempo sentindo que algo trágico está vindo, porque o Lima vai deixando essas migalhas, é bem interessante, super fluido. Eu acho que é legal assistir a aula depois que você lê o livro, mas você conhece a história pela aula, porque ele passa por cada detalhe da aula, é bem legal, tá, gente? E o prefácio, o pós-fácil da Tatiane complementam com muita maestria a história, que é, para mim, uma história interessantíssima, tá? E essa história, antes de ser publicada em 1822, o autor começou a escrevê-la, se não me engano, em 1804 ou 1808. Eu acho que ele escreveu em 1804 alguns esboços, publicou um conto muito curto chamado Clara dos Anjos em 1908 ou 14, e depois de anos é que ele veio a publicar Clara dos Anjos como romance. É um livro que traz esse retrato, né, das mazelas, das pessoas oportunistas, dos sentimentos ali, e de todo um retrato do Brasil desse início do século XIX. Traz essa questão das meninas, né, que ficam muito enclausuradas e protegidas, sem terem sido criadas para entender quando elas estão em perigo também, né? Não é se prendendo e colocando a pessoa num pedestal e numa bolha que ela vai crescer e amadurecer.
né? Tem essa reflexão também. Eu gostei muito de como o autor constrói o cenário, mostrando pra gente por que uma pessoa tá saindo impune, que a beneficia, que não beneficia outros malandros, como os amigos. É bem interessante essa abordagem, tá? Um livro rápido, linguagem tranquila, gostei bastante, quero ler outras obras do autor. Eu confesso para vocês que Lima Barreto tem bastante tempo que eu não lia nada dele, e foi legal revisitar essa obra que provavelmente eu estudei alguns trechos na escola, mas eu não me lembro. E eu trago atualizações amanhã, porque eu acho que hoje eu não vou voltar aqui para gravar mesmo, porque tá sem energia. Aí eu vou tentar ler o que der, né, no escuro, porque agora ainda tá claro, não sei que hora que vai voltar essa energia. E não, eu ia falar assim, engraçado que a luzinha tá funcionando, mas é a pilha. Ai, gente, é isso. Eu tô sem energia em casa, mas vamos continuar nesse vlog, já tô indo bem, hein? Michel, tá desanimadinha. Vamos fazer um carinho nessa pequenininha. Hoje é terça, dia 22 de julho. Eu tentei gravar imagens todos os dias, mas falhei. Eu sinto que eu gravei muita coisa e falei muita coisa e tava disperso os meus pensamentos. Então eu vou falar para geômetro geral. Dia 19, eu li 165 páginas, que foi o sábado. No dia 20, que foi domingo, eu me dediquei completamente a Middlemarch e li 147 páginas desse livro. Ontem eu li 41 páginas, ontem que foi segunda. E hoje eu ainda não tenho a quantidade, tá? Mas aí eu vou falar para vocês uma reflexão geral sobre essas leituras. Fui a leitura de Noites Brancas e fui gravar os áudios, os 2 últimos áudios. Daí acabei não gravando, mas tá. No momento que vocês estão vendo esse vídeo terça, eu combinei com as meninas que amanhã eu vou postar esse áudio, então eu ainda vou gravar. Mas a edição da Antofágica, que foi a que eu ouvi pelo Audible, ela tem benefícios, porque tem vídeos extras, e esses vídeos estão na internet, então você pode assistir também. E lá, gente, tem uma reflexão de um dos tradutores, não, um dos contribuidores. Não sei se ele é o tradutor, tá? Acho que sim. Eu vou deixar o nome na tela para vocês. Mas ele comenta, né, no final da leitura, sobre a importância de você, se possível, ler um livro clássico em mais de uma tradução. E isso fez tanto sentido para mim, porque algumas pessoas me criticam, né? Não é todas, na verdade, que no YouTube as pessoas são muito gentis, mas algumas pessoas em grupos assim de leitura sempre comentam: porque você compra um livro da editora 34 e vai ouvir o audiolivro da editora Antofágica. E, gente, essa é a vibe. O correto é você tentar cotejar edições de diferentes editoras, porque cada tradutor imprime um pouco de si, de suas escolhas ao traduzir um livro. Na verdade, quando você traduz um livro, você está reescrevendo aquela história sob o seu olhar, sobre a sua experiência. É claro que o tradutor, gente, ele tenta manter o mais próximo do original possível, mas é impossível traduzir ao pé da letra, mesmo porque uma língua ela nunca vai ser equivalente à outra em sua totalidade, né? E você ter acesso a diferentes traduções é muito bacana. Eu senti uma sensação tão diferente quando eu ouvi o audiolivro de Noites Brancas pelo olhar do tradutor da Antofágica e depois passar
as anotações para cá e ir lendo também algumas passagens, não consegui ler todo o livro de uma vez, mas pelo menos as passagens que eu ia marcando, eu senti enriquecer a minha leitura. Isso aconteceu com Noites Brancas, isso aconteceu também com um que nem era para acontecer, O Cavalo Amarelo. Eu fui ouvir o audiolivro para ganhar tempo enquanto eu estava trabalhando no lançamento de notas, e aí quando eu ia passar pro livro, eu falei, nossa, a tradução do audiolivro parece que tá mais poética, sabe, que a da LPM, mas eu senti que a da LPM parece que tava mais real com a tradução original, sabe, e as traduções da LPM são muito boas, mas eu senti uma diferença de nuance, até de teor em alguns momentos, principalmente na descrição de algumas passagens aqui, que eu achei bonito esse livro em alguns momentos, tá? A descrição do domingo, alguns pensamentos aqui de personagens, e aí eu senti essa nuance nas traduções, fiquei feliz com isso, de ter essa oportunidade de revisitar. Isso também tá acontecendo com outro livro que eu já tinha comentado com vocês, Middlemarch, e esse aqui já é um problema, mas eu já tinha comentado com vocês, porque eu acho que eu tô assistindo algumas aulas em inglês desse livro, já que tem pouco material dele em português, e ele já começa a ter umas diferenças gritantes na tradução logo no capítulo 1, na descrição da Dorotia, né? Aqui ela é descrita comparada a uma bela virgem, só que na tradução da Pedra Azul ficou Virgem Maria, então especifica a persona, né? E aqui eu sinto que a editora Martin Claret tentou trazer uma tradução que abrangesse mais religiões, entendeu? Que fosse mais neutra em relação a algumas religiões. Só que aqui não tem como fugir do cristianismo. Middlemarch tem muitas imagens do cristianismo relacionadas a imagens, à personalidade dos personagens. Então eu sinto que aqui é necessária demais você visitar mais de uma tradução para você ir comparando, principalmente os simbolismos. Eu identifiquei já 3 símbolos que são muito marcantes na escrita aqui, e eu fiquei abismada. Engoli tudo, né, com farinha, porque aí eu falei que ia ler aos poucos e de repente eu tô na página 394. Eu saí lá da página 247 e avancei bastante. Falta pouco para eu finalizar esse livro, então. Esse livro não, é o livro, não falo o livro todo, tá, gente? Esse 4º livro dentro do livro Middlemarch, tá? É isso que eu quero dizer. Eu quero chegar ao livro 5 e falta esse pedacinho aqui, aí hoje é terça, eu quero ver se amanhã eu pego. Eu descobri que eu funciono melhor fazendo anotações e pegando ele de uma vez, porque aí eu me concentro e entro para a história novamente, tá? Vocês podem ver que eu fui passando as marcações finalmente, do e-book pro livro físico, e isso me tomou bastante tempo, eu não consegui fazer todas as marcações imagináveis que eu queria, mas eu marquei bastante já, e aí à medida que eu for assistindo as aulas em inglês, eu vou marcando mais o livro, tá? E tô amando esse livro, ele vai estar contando a história de duas pessoas que fazem péssimas escolhas, 2 pessoas muito concentradas em preceitos religiosos ou então em convicções, em sonhos, pessoas boas, mas que fazem más escolhas. Uma delas é a Dorotia, sempre confundo como pronunciar esse nome corretamente. E aí, gente, depois que ela noiva ali com uma pessoa não muito confiável, a gente vai passar para a realidade lá em Middlemarch. Por isso que chama Middlemarch. É uma cidade fictícia, criada pela Anne ou George Eliot. Essa cidade, para onde a Dorotia vai morar, né? Após o casamento, ela tem ali a chegada de um outro personagem muito interessante, e aí a gente vai acompanhar a história desse outro personagem, que eu esqueci o nome, é o Lydgate. Ele é um médico jovem que chegou em Middlemarch recentemente, ele tem várias ideias, ele quer ascender na carreira, ele não tem origens ricas, então ele tem que crescer pelo próprio esforço, e ele tem alguns idealismos, algumas ideias muito inovadoras para esse ambiente tão
fechado, né? Tem uma frase aqui em algum momento onde vai falar que Middlemarch é uma cidade que quer engolir as pessoas e não acolhê-las, na verdade. E eu achei isso tão genial porque é uma cidade de pessoas com ideias antigas. Aqui, ó, achei. Middlemarch, na verdade, contava com engolir Lydgate e assimilá-lo muito confortavelmente. Então, essa é a ideia da cidade, engolir as pessoas novas e engolir suas ideias e fazer com que elas se mudem a esse lugar. E aí a gente está acompanhando dois arcos diferentes. Pelo que eu entendi, esse livro era para ser 2 livros, né? A George Eliot começou a escrever uma história separada da Dorothea e uma história separada falando sobre a cidade de Middlemarch. E aí ela depois juntou tudo isso. Por isso tem arcos separados e eles vão se conectando aos poucos, mas eles têm histórias separadas, tá? Tô gostando. Mas assim, é um livro que tem algumas, aí eu tô pesquisando muito sobre o assunto, mas há algumas citações de que Virginia Woolf falou que é um livro, ou único livro da literatura inglesa que foi escrito para pessoas adultas, e ele fala sobre escolhas da sua vida ali caminhando como jovem adulto que vão reverberar pelo resto da sua vida. Imagina isso no século XIX, né? E que as escolhas, ela realmente não tinham como fugir depois disso. Principalmente uma mulher que se casa, por exemplo, ela não tinha como desfazer seu casamento depois. Então a sua escolha de jovem adulta, de jovem, era pro resto da vida. É muito interessante esse jeito de pensar da George Eliot. Tô gostando muito. Esse aqui, o retrato do artista como jovem, é muito difícil de caminhar nele. Eu tô na página 252, seguindo o cronograma de leitura conjunta, simplesmente porque ele é difícil de adentrar. Aqui eu já acompanhei vários anos, né, do Stephen, e tem uma parte aqui, gente, sobre questionamentos de fé, de certo e errado, de pecado, que, nossa, tem uma pregação aqui, babado, muito, muito difícil de atravessar, mas recompensadora a reflexão no final. E Noites Brancas, eu me surpreendi, eu comentei com as meninas ontem, né, porque começa com um homem que está ali solitário, caminhando na rua de São Petersburgo. Ele é um homem que é tão solitário que não tem conversa, diálogo com ninguém, você sente-se amigo das casas, dos prédios. Ele encontra uma moça à beira da ponte, quase como se ela fosse pular, né, num sentimento de muita tristeza. Ele acaba conversando com essa moça e marcando um encontro ali para a segunda noite. E ele já nutre muitos sentimentos por ela desde o início, mas ela fala para ele não se apaixonar, que ela quer como amigo. E aí a gente vai acompanhar a jornada desses dois em 4 noites e uma manhã das Noites Brancas. E essas Noites Brancas, elas têm um tom muito interessante, porque o fenômeno das Noites Brancas ocorre em regiões de altas latitudes durante o verão, quando o sol não chega a se pôr completamente, deixando o céu claro mesmo à noite. Isso acontece por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. É comum em locais próximos ao Círculo Polar Ártico, em São Petersburgo, onde ocorre a história. Na Rússia, esse fenômeno é especialmente notável, ocorrendo entre o final de maio e meados de julho. Então, as noites, elas estão sempre claras, e isso pode significar 2 coisas muito interessantes, que é essas noites que são eternas, por serem claras, são noites mágicas, porque misturam com a atmosférica do onírico, do fantástico, por ser algo que foge ao cotidiano normal, e onde ocorre uma propensa história de amor, ou não, mas é muito legal, o final me surpreendeu. Bom, gente, vamos resumir o que aconteceu de sábado até agora. Eu terminei Noites Brancas, Clara dos Anjos e O Cavalo Amarelo. E O Cavalo Amarelo, embora eu tenha gostado muito da citação de Macbeth e do enredo e achado divertido,
eu sinto que ele é, para mim, 3 estrelas e meia, porque o desenvolvimento ali do final me decepcionou. Isso porque eu tenho que comparar as outras concluídas. Tanto Noites Brancas como Clara dos Anjos foram 4 estrelas para mim, porque ambos me surpreenderam no final, ambos me causaram angústia e reflexões interessantes. E por enquanto eu tenho aqui 3 em andamento. A previsão é que eu termine Guerra do Velho hoje, que eu conclua o retrato do artista quando jovem até quinta e que eu chegue à minha meta prevista de Middle-earth até sexta. Gente, voltei porque tipo, eu tô em choque. Eu tava revisitando aqui minhas anotações pra gravar o áudio pras meninas e eu simplesmente me lembrei que aqui em Guerra do Velho, na página 224, cita que obra? Macbeth. Agora vamos Macbeth aqui, certo? Guerra do Velho 1, 224. Middlemarch. Que eu tinha esquecido e eu tive que voltar aqui para mostrar para vocês. Página 300. É uma citação indireta, mas é da montada no Clamor. É uma citação indireta a Macbeth, inclusive tem a nota aqui da editora. Aqui, capítulo 4, é o Cavalo Amarelo da Agatha Christie. Macbeth. Em um retrato do artista quando jovem, na página, eu já tinha comentado, a página 68. Macbeth. Gente, não foi combinado. Eu tô em choque, porque esse aqui é um livro atual, né? Os outros são clássicos, citando um clássico. Mas Guerra do Velho, eu não esperava. Inclusive aqui cita Godzilla, mas esse aqui é muita coincidência, gente. Eu tava falando sobre esse livro tão citado. Vocês precisam ler para entender as referências quando vocês forem ler esses livros, tá? Só fica a dica. Atualizações desse vlog da maratona. Gente, hoje é dia 24 e ontem, dia 23, eu concluí 68 páginas que faltavam para concluir o livro Um Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce. O livro concluído, o total foi de 300, da página 252 à página 320, o que deu 68 páginas de pagiômetro do dia 23, foi a única coisa que eu li. Mas eu considero que foi um bom avanço, porque esse livro, gente, ele é difícil de ler. 68 páginas dele num dia é muita coisa. Foi bem produtivo, porque eu tive que trabalhar à tarde, eu tive que resolver coisas à noite. Ele não tem só citações de Macbeth, como de muitos autores, tá? Inclusive John Milton, Byron, que é uma grande inspiração aqui do protagonista, porque assim, tem uma parte aqui da história onde ele vai citar o Conde de Monte Cristo. Se vocês acompanham aqui mais tempo, sabe que eu li esse livro, né, do Conde de Monte Cristo em 2023, foi uma leitura muito gostosa de fazer com outras meninas, a gente teve uma conexão muito boa, trouxe muitas pessoas pro canal também. Então, o Conde de Monte Cristo é um livro que eu gosto bastante, também é citado aqui, tá? Das proteções para hoje, quinta-feira, dia 24, né? Porque eu li 68 páginas, dia 23. Como eu já vou fazer as anotações de Um Retrato do Artista Quando Jovem, pensei em fazer uma resenha escrita também pro Instagram, eu vou pegar Castle Eater. Esse aqui não estava, tá? TBR. Gente, tem uma menina aqui, linda, maravilhosa, que é a Kelly. Ela não é só inscrita do canal, como segue o Instagram, me segue no TikTok. Ela é apoiadora, né? Ela é membra. E ela comentou comigo que esse aqui é um dos mangás / animes favoritos dela. E aí eu pedi isso aqui só por causa da capa. Confesso que eu recebi em parceria com a Companhia das Letras, é da JPC, que é uma editora ali que faz parte do grupo editorial da Companhia das Letras. E aí, gente, o que acontece? Aí tem um último ingrediente do Elixir Sublime, que para alcançar ele no nível difícil, você precisa ler 250 páginas corridas. Que dia que eu vou ler 250 páginas sem pausa,
de um livro normal. Nunca. Não que nunca, mas eu tinha que estar muito desocupada. Por isso eu peguei esse, só que ele não é paginado. No sumário, fala que no capítulo 3, o capítulo 3 começa na página 257. Eu tenho fé que eu vou ler esse mangá em no máximo 2 horas. E 2 horas eu consigo dedicar para ler sem pausas, né? No máximo, eu acho que ir ao banheiro segurando o livro, beber água segurando o livro, acho que pode. E aí eu vou pegar esse para cumprir esse desafio, mas pretendo avançar um pouco mais em Middlemarch para alcançar a parte 3 aqui. Gente, esse livro foi me fazendo sofrer tanto, mas aí eu parei na página 394, não li mais um pouquinho e eu quero avançar e é isso. Aí eu volto aqui para falar o que eu achei. Gente, são 8h30 da manhã, tá? Eu tomei um banho, lavei o cabelo, não queria parecer com o cabelo preso de novo. E eu tenho que trabalhar à tarde, mas a de manhã eu consegui ficar em casa para me dedicar a essas leituras. Uma pequena pausa hoje. Saldo da maratona até agora, dia 27, sábado de manhã. O último take, eu esqueci de comentar que eu concluí a Guerra do Velho. Inclusive, já elaborei o calendário de agosto para lermos o 2º volume, As Brigadas Fantasmas. É impossível pegar a partir do capítulo 14 aqui e parar de ler, porque tem um momento aqui que vai acontecer uma virada de chave na parte 3, que eu li ela de uma vez, eu li ela assim, ó, numa sentada, eu não conseguia parar de ler porque eu precisava saber o que ia acontecer com o John, porque aparece aqui uma pessoa, um choque, né, aparece e também começa a ter uma sequência de guerras, de batalhas. Ele cita não só o Macbeth, como ele vai citar as viagens de Gulliver, gente. Inclusive, eu acabei não trazendo a resenha desse livro, né, que eu li esse ano, que estava na minha meta de clássicos para 2025, e foi uma estrondosa surpresa, porque ler As Viagens de Gulliver abriu muito a minha mente sobre outros livros que beberam dessa fonte aqui. E aí ele cita aqui, porque tem algumas batalhas, e quem leu Viagens de Gulliver vai entender, tem algumas batalhas aqui em Guerra do Velho, tem semelhanças. A reflexão que traz aqui nessa página mesmo, tem muitas semelhanças com a história original, tá? Eu achei interessante ele trazer também, e obviamente ele trouxe referência de Godzilla. Eu achei interessante a miscelância que ele trouxe de referências de autores e que molda um pouco da escrita do John Scalzi. Eu sinto que aqui em A Sociedade de Preservação dos Kaijus, eu não conheci tanto sobre as origens do autor, né? E já em Guerra do Velho, ele deixa isso explícito. Gostei muito e tô super ansiosa. Fiquei feliz que as meninas compraram essa ideia da gente ler um livro por mês, porque são livros curtos, né? E se você quiser participar, eu acho que dá pra você ler os 2 livros e aproveitar o conteúdo que eu fiz por lá também em agosto, caso você não tenha muito o que fazer. Mas hoje é dia 27, né? Ainda dá tempo, a gente vai começar essa leitura de As Brigadas Fantasmas só dia 4, né? E tem que assinar, né? Tem que ser membro do canal para ter acesso, mas fica aí o convite mais uma vez. Aí, gente, outra leitura que eu concluí, hoje é sábado, gente, eu tô respirando, acho que foi na quinta noite que eu li o Soul Eater, mangá, que ele me trouxe muitas memórias da minha infância e adolescência, tá? Porque eu sei que quem é milênio, quem nasceu ali no final dos anos 80 ou no início dos anos 90 e viveu essa fase dos anos 2000, anos 90, sabe que a gente teve uma fase de muito oba-oba, né, na TV aberta, né? Não tinha muito controle do conteúdo dos desenhos que a gente assistia. Era a manhã inteira de desenhos. Eu lembro que começava ali 7, 8 horas e até umas 10 uns desenhos mais infantis, que hoje até não são tão considerados, são infantis, até Tasmania, Pica-Pau e Popeye, essas coisas. E mais tarde começavam os desenhos cool ali para meninos para cima de 10 anos, né? Adolescentes, pré-adolescentes, que eram os mangás não, os animes. E esse anime, esse mangá, ele tem adaptação, né, pro anime, ele tem muito essa vibe de desenhos dessa época, de animes dessa época, tá? Sakura Card Captors, Inuyasha, Dragon Ball, que tinha esse teor
de esconder uma sensualidade ali no meio. Ou às vezes nem tão escondido assim, meio explícito. Tem umas tiradas aqui, umas referências que é muito, umas falas muito anos 2000, sabe? Meio difícil pontuar. E tem um tal de fanservice, que eu nem posso ficar mostrando muitas imagens de nu explícito, de mulheres principalmente, né, gente? Tem um termo para essas imagens, esse tipo de mangá, que é um gênero chamado seinen. Seinen é algo assim, gente, a pronúncia eu não sou muito boa. Mas olha aqui, eu já abri outra imagem que, né, é legal. Aqui nós temos aprendizes eles são aprendizes de feitiçaria, eu não sei se é bem o termo, tá? Gente, eu acho que eu tô mostrando pra vocês o trem colocado ao contrário. Vou tirar essa capa, é por isso que eu tava ficando confusa. Essa aqui é a capa sem adject. E aqui, gente, nós temos 3 grupos de duplas ou trios que estão tentando coletar 100 almas, sendo 99 de humanos e uma de bruxa. E aí a gente é apresentado primeiro ao Soul Eater, que essa é uma arma da Maka, e ela tem um pai mulherengo, e eles quase conseguiram tudo. Aí a gente tem esse senhor da morte aqui, que é o que comanda o que depois a gente descobre que é uma escola de aprendizes. Tem aqui uma duplinha que eles já são meio que losers, perdedores, porque a arma da menina não consegue matar nada, ele é muito bonzinho. O Dr. Morte, né? Eu falei errado e tá escrito aqui Dr. Morte. É o Black Star e a Tsubaki. E o Black Star, tanto o Black Star como a Tsubaki, que tem essa coisa bem sensual, eles são mais assim, não pegaram nenhuma alma até agora, não tem coragem de matar ninguém. E aí nós temos o filho do Senhor Morte, né? Que é esse menino aqui, que ele é muito detalhista. Ele é jovem absolutamente perfeito, né? O Death the Kid, o filho do Dr. Morte. Ele é fissurado em perfeição e em simetria. E aí ele tem 2 armas que são irmãs, que elas são armas simétricas em sua forma de arma, mas quando elas estão na forma humana, elas não são simétricas. Isso incomoda bastante ele. Então é a Pet e a Alice. E gente, isso tudo aqui é a introdução desses grupos e de o que cada um tá fazendo ali. E aí, depois de toda essa introdução, é que a gente vai chegar ao capítulo 1, tá? Que é eles ali na escola. É depois de toda essa introdução. E aí tá aqui, né, os capítulos. Então começa a apresentação do Soul Eater, Black Star, Death the Kid, e aí as aulas. Então é aprendizado numa escola, tá? E é bem legal, só que me incomodou um pouquinho essas referências. Algumas são muito datadas, outras nem tanto. Eu acho que por serem datadas, para quem viveu os anos 90 ali, vai ser ótimo, vai ser nostálgico. Agora, para novos leitores, pode dar um pezinho ou não, né? 4 estrelas e meia, porque eu gostei muito do traço, apesar dessa sensualidade exacerbada, desse estilo peculiar, que é um estilo de mangá feito principalmente para o público adulto masculino, né? Tem esse fanservice aí de figuras sensuais femininas, mas é interessante e é envolvente, é divertido, tem um sarcasmo, tem essa coisa nostálgica dessas referências aos anos 90, aos anos 2000, que está presente justamente porque esse mangá é dessa época, são reimpressões. A Kelly que indicou, gostei muito. Não é um favorito, mas ele não tem o que dizer a não ser esse ponto que eu falei. E é perfeito, as cenas de ações, o jeito divertido, é leve e ao mesmo tempo pesado, porque tem cenas pesadas. E é isso, então... Hoje é segunda-feira, dia 28, a maratona encerrou. E, gente, eu me enrolei no final de semana, depois de sábado de manhã eu quase não li, então eu vim atualizar e falar o total da maratona, o que eu li depois, tá? Na sexta-feira, gente, dia 25/7, eu concluí mais um capítulo aqui. Middlemarch.
E o capítulo L, se não me engano, é o capítulo 50, né? Isso. E aí eu parei, então, em página 502, tá? De George Eliot. Resolvi deixar esse livro quieto pra eu recomeçar essa semana, porque eu vi que eu tava avançando muito rápido, eu preciso fazer anotações, assistir às aulas, ir com calma, porque é um livro que precisa de um ritmo um pouco mais lento, e eu tô gostando muito, não quero acelerar, atropelar a minha experiência, então fica aqui nesse vlog de que eu cheguei nas repercussões que eu precisava para eu respirar um pouco. Agora estou muito curiosa pelo que a nossa Doroteia vai fazer a partir desse ponto de que deu uma grande virada na vida dela, tá? Na sexta-feira eu peguei esse livro que é bem curtinho, eu já tinha começado ele algumas vezes, que é A História da Televisão Brasileira para Quem Tem Pressa. Eu recebi outro livro dessa série de histórias para quem tem pressa, tá? E da editora Valentina. Então resolvi finalizar esse, resenhar ainda hoje na segunda, lá pro Instagram, e eu precisava começar a leitura. Então na sexta eu tinha lido 108 páginas de Middlemarch e mais as 91 páginas de A Televisão para Quem Tem Pressa, totalizou 199 páginas na sexta, dia 25. Aí no sábado, gente, eu li o restante das 200 páginas, porque aqui tá escrito que era 200 páginas. Depois a gente foi pra roça, a gente tinha que fazer algumas coisas lá, porque minha sogra não tá podendo ir, então meu esposo queria ir lá pra ver como é que tava alguns bichinhos, né, uns peixes, como é que tava as coisas na roça, e a gente só ficou lá de sábado para domingo, e domingo a gente voltou porque a gente tinha que trabalhar ontem, tá? E sobre o que eu achei desse livro, porque esse aqui eu acho que eu já falei bastante. Middlemarch. Gente, eu gostei, eu até marquei alguns pontos aqui, sabe? Que eu achei mais interessante, sobre a parte das TVs, dos programas educativos, né? Sobre programas de humor também, que foi muito forte por muito tempo. Eu assistia muito esses programas de humor, e a TV Cultura, né? Ela é mencionada aqui. Eu acho que começa bem o livro, ele passa por tudo, começa a introdução desde quando a TV realmente surge no Brasil, que foi na década de 50, mas aí começa aqui no capítulo 1, desde a antiguidade, quando surgiram os primeiros resquícios, o primeiro uso do espelho, aí vai adentrando aqui até chegar a primeiro tubo de TV. É bem legal, só que eu sinto que é muito atropelado. Tem alguns capítulos aqui que são parágrafos inteiros citando nomes importantes para a história da televisão brasileira. E é sim um livro para quem tem pressa, é um livro para você ter um panorama, só que eu acho esses parágrafos muito atropelados, citando vários nomes, não são muito produtivos no seu aprendizado do conteúdo, porque se tornam enfadonhos mesmo, se torna difícil de atravessar e até difícil de memorizar esses nomes, porque são muitos, né? E aí eu acho que ler um livro com um número de páginas estabelecidos aqui na capa é um pouco complexo, porque a diagramação ficou bem apertada, tem imagens muito legais, que são bem trabalhadas, mas eu acho que o fato de ter sido muito acelerado, de ter essa obrigação de ser um livro curto, talvez ficasse mais num tom de fichamento. Então a gente não consegue criar um vínculo com essa leitura, você lê quase como se estivesse fazendo uma tarefa bem chata de trabalho da escola, mas ainda assim eu consegui tirar alguns pontos legais, algumas memórias afetivas de quando eu consumia muito TV aberta. Principalmente eu assisti muitos cursos da TV Cultura, eu assistia muitos filmes, e eu tenho um apego sentimental com a história da TV, mas eu queria pontuar isso sobre esse é um livro extremamente acelerado, e sobre eu sinto que o autor podia ter ido para o outro caminho, né? O Elmore Frankfurt aqui, ele podia ter ido para um outro caminho que não fosse tantos nomes
e tantos momentos citados enxutos em parágrafos extremamente cheios de citações que quebram muito o ritmo da leitura e que não são muito produtivos para memorização daqueles fatos, tá? Saldo final da maratona. Vamos passar pelos livros por ordem de leitura, tá, gente? Eu li O Cavalo Amarelo de Agatha Christie, dei 3 estrelas e meia, porque apesar de ter referências muito interessantes e até uma linguagem bonita em alguns momentos, ele me decepcionou no final e na descoberta da pessoa que mata os outros, tá? Então, 3 estrelas e meia. Eu gostei bastante também desse segundo livro que eu concluí, que foi Clara dos Anjos. Não necessariamente que eu comecei a ler, tá, gente? Aqui é a ordem de conclusão da leitura. Do Lima Barreto. Eu vou dar 4 estrelas e meia, 4 estrelas, porque a história me prendeu, é uma história interessante, só que eu acho que o arco ali do 70% pro final é acelerado e trabalha pouco o plot da Clara. Eu sinto que ela ficou apagada, apesar dela levar o nome do livro. E por isso eu dou 4 estrelas, tá? Mas muito legal essa edição da Planeta, muito legal o texto extra da Tatiane Leite. É um projeto que eu quero continuar acompanhando. Quero ver os próximos clássicos que a Planeta vai trazer desses clássicos aqui nacionais que ela tem publicado. Esse é o segundo que eu leio e gostei muito da edição em si também. Tem ilustrações, é um livro bem legal, tá? Que uma das ilustrações. Eu também concluí Noites Brancas do Dostoiévski ontem. Hoje eu tô gravando essa finalização porque eu já gravei ela várias vezes, mas ontem, que foi segunda, dia 28, teve a discussão final e foi muito enriquecedor, porque é um livro, gente, cujo personagem, meu terceiro contato com o autor, eu senti muito dos elementos daqui em outros livros, como Crime e Castigo, como o Diário do Subsolo, que tá até aqui no cenário. Eu sinto que o Diário do Subsolo parece quase como o Sonhador daqui, de Noites Brancas, mais velho, mas não há confirmação sobre isso. E os 3 personagens que eu li em 3 livros diferentes têm bastante semelhança, são personagens introspectivos, cheios de sentimentos, pensamentos, mágoas, à margem da sociedade, porque são apagados, vivem em quartinhos fechados, sob condições bem precárias. Eu senti uma certa semelhança entre os narradores dos 3 livros que eu li de Dostoiévski, e tem essa introspectividade, essa reflexão, essa dualidade ou trialidade de possíveis desfechos e interpretações de suas obras. Eu acho que é o que torna fascinante a escrita e as obras de Dostoiévski, o poder da interpretação a partir da sua experiência de leitura, da sua experiência, a sua vivência influencia na forma como você vai se relacionar com o livro, os livros dele. 4 estrelas. Aí eu concluí Guerra do Velho, de John Scalzi, livro maravilhoso, divertido, porém tem alguns pontinhos que eu não posso falar o que me incomoda, mas alguns pontos mais no final me incomodam a um ponto de eu tirar meia estrela, então é 4,5 estrelas para esse livro, mas estou com muitas expectativas da continuação. Aí, para quem tem dúvidas sobre ler ou não Guerra do Velho 1, saiba que o John Scalzi, ele escreveu esse livro para ser um stand-alone, era para ser um livro que poderia ser lido como livro único, embora o final fique aberto com várias possibilidades de ampliar esse universo aqui. E foi o que ele fez, foi a partir do sucesso de Guerra do Velho 1 que ele começou a escrever os outros livros. E, então, se você quer ler Guerra do Velho 1 e tem medo de entrar num esquema de pirâmide, leia o livro 1, porque ele tem ali um arco mais ou menos fechado, embora seja um final aberto, tá? Mas é um final redondo até certo ponto. E eu dou 4 estrelas e meia para esse livro. Dou 4 estrelas e meia para Um Retrato do Artista do Jovem, de James Joyce. Pelo mesmo motivo de Guerra do Velho, eu acho que é um livro que o final, ele é um abrupto e também tem alguns pontos que eu senti falta do autor trabalhar, mas é uma perspectiva minha mesmo, e por isso ficou 4 estrelas e meia. Soul Eater
eu comentei sobre o que me incomodou desse livro e já falei demais, então 4 estrelas e meia. E a nota mais baixa desse vlog foi para a história da televisão brasileira para Quinta Impressa. Eu dou 3 estrelas, eu acho que é um livro muito bom para quem não tem contato com a história da TV brasileira, quer ter um primeiro contato, mas ao mesmo tempo ele é didático até demais, simplista, né? Simplifica muito e tem um tom de escrita quase de um fichário, de um fichamento, de um texto, para caber em 200 páginas. Por isso é um 3 estrelas bem dados, tá? E Middlemarch, eu falei várias vezes o nome errado desse livro, peço desculpas, eu consegui avançar 255 páginas desse livro, o que foi mais do que eu esperava, que era 200 páginas. Total, gente, foram 1.710 páginas distribuídas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros, sendo que desses 8, 7 foram concorridos, que são esses. Eu acho que o saldo foi bem positivo, foi 11 dias de leitura, do dia 16 ao dia 26, porque o último dia da maratona eu não li, que foi domingo, e deu mais ou menos 155 páginas por dia, incluindo o mangá, que dá um up aí na leitura, né? Mas saldo positivo. Me conta aqui o que você leu, se você participou da maratona, se você gostou desse vlog, que ficou longuíssimo, mas em vista da quantidade de leituras que eu falei, acho que ficou até bom. Muito obrigada se você chegou até o final. Comenta, sou Macbeth, para eu saber que você chegou aqui por Soul e por Macbeth, que foi o grande homenageado dessa noite desse vlog, né? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!